Hoje o nosso papo tá bem especial. Um papo florido que você já sabe que aqui no Elas no Esporte a gente sempre traz convidadas que acrescentam não só com a beleza, hein, mas também com conteúdo. Mas hoje, gente, olha, é modelo, empreendedora, russa e está aqui no nosso estado. E o que é que ela tem a ver com futebol? O que é que ela tem a ver com esporte? Isso eu conto já, tem que apertar o play para assistir. E aí, meus amigos, hoje eu vou falar russo aqui no Elas no Esporte. Eu sabia que esse dia chegaria, viu, Cris? Eu quero ver. Tchaikovsky, eu só sei falar do Tchaikovsky, né, do Krasovsky, quando eu fiz balé há muito tempo, então algumas coisinhas eu não sei não, tô brincando. Olha, a gente vai conversar hoje com a Natasha Grislow, se eu estiver errado, me corrige, viu, Natasha? Tá bom. Ela é modelo belíssima, eu já tinha visto ela em campanhas aqui de grandes marcas, só não posso fazer propaganda, tá, das marcas, mas a turma que está nos acompanhando deve ter visto também, e ela tem essa relação com o esporte, e é bacana, você pergunta, ela é atleta, ela é dirigente, eu vou deixar ela contar um pouquinho sobre a história dela, e é sempre bom a gente trazer pessoas envolvidas de forma direta, até de forma indireta também, na base ali do esporte, hein? Futebol, vou logo no esporte, viu, Cris? É isso aí, Você Denise. fala russo, Cris? Não. Conheço um pouquinho de Dostoiévski, mas olha, faz muito tempo que eu li, eu não lembro, não venho Ela não. foi bem literária, Dostoiévski. Mas muito feliz aqui de ter esse papo com a Natasha, que eu tenho certeza que tem muita coisa legal para contar pra gente. Bem-vinda. Bem-vinda, Natasha, se apresenta. Ela fala tão bem português, gente, ela é russa, mas ela fala tão bem português que eu já tô achando duvidoso aí essa nacionalidade dela mesmo. Eu acho que ela nasceu aqui no Ceará, viu, minha filha? Que eu tô achando um pouco duvidoso. E assim, Natasha, se apresenta, qual é a sua relação com o esporte, com o futebol, que eu já dei o spoiler aqui pra gente, vai. Как ты уже сказала, меня зовут Наташа. E a mulher já chega, né, com tudo. Fala de novo, acho bonito. Ela é coisa, olha? Меня зовут Наташа. Minha avó Natasha. Isso. Meu nome é Natasha. Isso. Olha aí. Natasha Grislow. E qual a sua relação com o futebol, Vai aprender Natasha? rapidinho. Assim, primeiramente, sou esposa do jogador, né? Sempre tento de fugir desse nome, né? Porque a esposa do Ari, a esposa do Ari. E às vezes, né, quando a mulher tem outro tipo de trabalho, tem outro tipo de vida, eu quero ser Natasha, né? Não quero ser a Sair da esposa. sombra, né? Esposa do Ari, mas isso faz parte da minha vida e eu sou muito grato ao meu esposo, que através dele, né, vê essa paixão pelo futebol, pelo esporte, né, que eu estou acompanhando ele, vai fazer 13 anos de casamento. Ela é esposa do Ari, gente. Conheci do Há Ari muito Gol aqui do tempo. Atlético Cearense. Há muito tempo. Então eu passei muitas fases, né, com ele, de problemas, né, de lesões. Acompanhando mesmo, né, Natasha? Acompanhando, sim. Então, Aí- esse processo, né, que fiz eu entender que o futebol é um esporte que eu realmente gosto, né, onde eu me sinto bem. E lá na Rússia você acompanhava futebol? Não. Eu só acompanhava os times, né, onde Onde ele ele jogava. tava jogando, né? Isso mesmo. Jogar também não, né, Natasha? Não, nem piso na bola. Deixa a bola de lado, né? E a sua relação com o futebol? Assim, foi através dele, do Ari, e você gostou muito, né, da prática e tudo. Mas você se envolveu ainda mais no futebol, Isso, né, Natasha? Isso. O Ari tem um empresário, o nome dele Lars, ele é sueco. Temos hoje uma empresa, né, que chama Águia, graças a Deus já conhecida, né, no mercado, era muito nova. Mas os frutos, né, que estamos colhendo hoje, já os meninos de alto patamar, e estou muito feliz com isso, com o resultado, né. Então, o trabalho foi bem feito, não é fácil de lidar com o jogador. E principalmente meninos da base, da né? base, Dá né? vontade de puxar as orelhas, né, de vez em quando, assim. Mas assim, né, você comentou que o Ari, do Atlético Cearense, então eu sempre acompanhava, né, o trabalho dele. E uma coisa, um jogador profissional, e outra coisa, como você falou, da base, né? E os meninos da base precisam muito acompanhamento. Minha filha, você pode falar do jeito que você quiser aqui, vai. Fica à vontade. Então, eu sempre tinha os projetos sociais na Rússia, né? E eu pensei, por que não? Por que eu não posso, né? Pegar esses meninos né? e ajudar mais.
No começo, na minha cabeça, que não vai ser fácil, a gente vai comprar a chuteira, a gente vai ligar algumas vezes, dizer tu tem que fazer assim, 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 mas na real não é isso, né? Porque pessoas diferentes, pensamentos diferentes, famílias diferentes, A realidade educação. aqui é outra, né, também, Natasha? E mais quando a gente se mudou para o Brasil. Porque uma coisa você acompanha lá, né? Sim. E outra coisa, as pessoas falam, você apareceu só agora. Na verdade, eu já fiz esse trabalho por trás, né? E com a nossa mudança para o Brasil, eu tenho essa oportunidade de se comunicar pessoalmente, né? Com os meninos. E aonde eu vi realidade, né? Eu vi os meninos passando muito dificuldade, necessidade, né? Isso dói. E muitos meninos talentosos se perdem no caminho. Tem que ter muita força de vontade de apaixonar e acreditar que é possível, né? Isso. E essa negócio, como é que funcionava assim a negócio? Você capta quando ela fala assim desses meninos, né, de ver esse projeto com esses meninos, há uma procura, você capta esses meninos, você vê, olha, esse aqui tem potencial bacana, traz pra cá, bora fazer negociação com eles lá na frente. Como é esse processo? Na verdade é diferente, né? Tem os meninos que a gente acompanha alguns jogos, né? A gente consegue ver o menino diferenciado, né? E aonde a gente pergunta, né, o menino como que está a vida dele, se ele tem alguma pessoa que ajuda dele ou não tem. Algumas pessoas não têm empresário, meninos, ele tem parentes, amigos que ajudam, porque essa área de agenciamento dos atletas, hoje em dia, as pessoas não confiam, né? Tem que tomar cuidado, né? Muito assim difícil, já ouviu falar dos jogadores, eu fui enganado, foi fulano tal, sabe? Isso dói porque a nossa empresa, né, ela é muito diferenciada. Eu já comentei com sua colega que nosso trabalho é tão transparente que quando eu passo por alguma dificuldade com algum empresário, com um clube, né, que a pessoa não trabalha da forma correta, isso dói muito. Às vezes eu fico muito triste e falo para meu marido, não, vou largar futebol. Eu já ouvi isso dele, né? Quando ele estava com o Lisal, algum problema, ele, não, tô com saudade do Brasil, vou para casa, vou embora, arrumo nossas malas. E hoje, quando eu passo alguma coisa assim, né, mais a cultura diferente, o país diferente, as regras diferentes, né, e eu fico muito triste. Às vezes eu passo 3, 4 dias sem falar com ninguém para não explodir, né? Aí vem essa história, não, vou largar o futebol, não dá para mim, não. Fazer negociação com o jogador não deve ser fácil, não. E olha, quando a gente vê um jogador, o Hércules, por exemplo, aqui no Fortaleza, já vai falar um pouco mais sobre ele, mas eu imagino, é um jogador que começou no Tiradentes, teve o Atlético Cearense, onde ele teve, né, o up dele, é onde ele começou mesmo, assim, de fato, e tanto de empresário, tanto de gente que deve se meter, Cris, que não é brincadeira ali. Não, viu, minha filha? Com certeza. Tem que afastar o negócio, porque me fez, espera aí. Pois é. Natasha, só voltando um pouquinho ao que você contou, fala como é que foi, como é que eu posso dizer, aprender, como é que foi esse processo para entrar para ser uma pessoa que agencia jogadores. Como é que foi esse processo de aprendizado? Você falou um pouco do empresário do Ari, né, que agora é seu sócio também, pelo que eu entendi. Eu queria que tu contasse um pouquinho disso. Assim, eu sempre fui de muito observar as coisas. Então, eu ia para o estádio não só ver o meu marido, né, jogando. Eu estava lá no estádio, mas olhando para todo mundo, o que as pessoas estão fazendo, quem fala. Eu acabei de criar amizade com todos os clubes na Rússia, né, e isso hoje ajuda bastante. Com presidentes, com diretores, sempre foi de perguntar, de saber como que tá as coisas, então eu tinha alguma base, né? Quando a gente chegou para cá, para o Brasil, eu perturbava o Lars todo dia, Lars, eu quero saber como está funcionando as coisas. O Ari não dava, né, porque ele ainda joga, ele tem os negócios dele, então às vezes não tem bastante tempo para falar comigo, e eu estava no telefone todo dia com o Lars. Ele começou a me explicar como funcionam as coisas, a forma, né, de fazer negociação, a forma de lidar com atletas. E é onde eu comecei, né, andar mais para frente. Comecei a gostar. E tem alguma negociação assim chata, assim, que você fica... Aqui no Fortaleza, assim, meu Deus do céu, minha Nossa Senhora, meu filho, bora empacar o negócio, desempacar o negócio, tá empacado? Tem foi esse ano. Ela é tão calma, né? Parece
que nem se Pois. estressa. Serena, né? Serena, tranquilidade. Ari, depois eu vou te perguntar se ela tem tempo assim, cara. Não, mas sabe que é o futebol que te me deu trouxe essa isso. paz? Isso mesmo, porque Opa, você o que tem é que tu ter fez que essa o futebol calma. me estressa Você tem que ter esse paz, porque Racional, senão né? as coisas vão desandar. Então, até isso a gente tem que aprender. Eu agradeço a Deus pela essa paciência, porque tem pessoas que tira do sério, que né? tira do sério. É uma negociação que possa atrapalhar negociações futuras. Eu digo assim, Natasha, que eu imagino, como a gente citou aqui o caso do Hércules, muitos empresários entram em cena, muita gente entra em cena, Sim, né? sim, com Como é certeza. que você faz assim para tentar, olha, não, vamos entrar num acordo aqui sério, conversar eu, você, para a gente pensar nos projetos futuros relacionados ao atleta. Chega um momento que você tem que ser mais rígida, assim, Com para... certeza, com certeza. Você perguntou sobre a negociação, É. mais chato, e esse ano, né, uma negociação com o time russo, vou evitar os nomes, tá, para depois Não, não você pode dar causar, novidade aqui para nós. para depois não causar confusão. E você, mas se tiver alguma novidade, você O pode horário dizer aqui. diferente, né, É. então eu passei semana sem dormir, ajudando um jogador. Ele não tinha passaporte, ele não tinha documentação, tinha problemas com o atual time dele, porque não queria liberar só pelo empréstimo. Outro time queria comprar, mas o valor não era agradável para o time, então foi assim, difícil para mim, e mais a língua, né, porque sempre tem que traduzir russo para português, as pessoas não se entendem, e no final deu errado, né? Deu errado porque a gente sempre luta pelo jogador. O time estava pedindo ao jogador assinar algumas cláusulas que não era bom para o jogador. Que o jogador, qualquer hora, né, pode perder o contrato, o emprego, então não era bom para ele, né? E o time meio que forçava. A gente, como empresa, pediu o jogador fazer isso, aonde a gente pensa no jogador, mas perde do nosso lado, né? Mas eu acho que por isso todos os jogadores que saem da empresa hoje têm essa confiança, têm esse paz, porque sabem que são as pessoas honestas, são as pessoas que lutam pelo jogador. E essa posição vem através do meu marido também, porque ele trabalhou muitos anos com o Lars, nunca tinha nenhum problema, sempre foi muito confiança. Ele ajudou muito meu marido. Então a gente quer mostrar esse tipo de trabalho para os outros atletas. E as meninas sentem isso, eu acredito que isso segura muito, né, a confiança da empresa, o trabalho que a gente faz, e não só o contratual, né, a pensar, a empresa vai assinar o contrato, vai negociar um time com o time, não, a gente acompanha tudo, a família, familiares, esposas. Conhece bem, né? Traz a família junto, né? Porque quando contrata o jogador, tem que contratar a família dele toda. A família toda. Tem que cuidar ali do entorno do jogador, né? Porque se ele não tiver tranquilidade também do lado de fora do campo, ele não vai render o suficiente aquilo que se espera dentro de campo, né? Então, acredito que esse papel aí vai bem nesse sentido também, né, Natasha? Com certeza. Você encontra outras mulheres, assim, muitas outras mulheres fazendo o mesmo tipo de trabalho que você? Conheço na Rússia, aqui... Acho que aqui não, né? Difícil, né? Mulher que envolve essa questão de agenciar jogador, eu acho difícil aqui, não? Difícil. E o futebol feminino te chama a atenção, assim, Natasha? Não, eu acho que é muito difícil de trabalhar com mais meninas. difícil? Sério, muito mais difícil. Nem experimentou? Não, nem penso, não quero nem imaginar. Olha, você acha complicado. Até a questão das negócios. Infelizmente tem essa diferença, né? Na questão das negociações também. Com certeza. A gente fala sobre isso, infelizmente. 2 atletas que estão muito bem, né, aqui no nosso futebol cearense. Um deles é o Eric Pulga, que foi para o Ceará, né? Saiu do Ferroviário e muito brilhando no Ferrão da Barra, um dos destaques do Ferroviário. E o outro é o Hércules, né? Que podemos até nos despedir dele em julho, né? Quando a janela abrir, minha filha de transferência. Conta logo as novidades pra gente. Mulher, já tá chamando o povo de mulher aqui? Para de ser ansiosa. Olha, vai ter novidade. Daí o grande garoto Hércules aí, destaque no meio campo do Fortaleza, volante. Eu falo assim que pode ter novidades em julho. Julho é o período da abertura da janela de transferências, né? Olha, já sabe de alguma coisa.
Ela vai dar um spoiler pra gente. Uma novidade Estamos pra esperando nós. esse spoiler. Uma novidade. E aí é que é o Eric Pulga. Mas assim, eu vou começar falando sobre o Hércules, porque o Hércules, a CBF, nos últimos dias, né, solicitou ao Fortaleza essa documentação que é burocrática, né, para uma possibilidade de, quem sabe, ele vestir a camisa da seleção brasileira, né, que o passaporte, toda a documentação dele. Ela fica orgulhosa, assim, ó. Fala mais sobre isso. Muito orgulho. E eu acho que dá muito orgulho para vocês, né? Um pouco não, é muito. Hércules é um menino, nossa, sem palavra. Ele, a família dele, é um menino muito educado, muito tranquilo. Às vezes eu vejo nele o Ari mais jovem, né? Tem algumas coisas que são parecidas, né? Mas em si é um menino que nunca deu assim trabalho, dor de cabeça. Sempre foi muito assim, muito educado. E o talento dele, não tem nem o que falar, né? Todo mundo já sabe. Se ele vai embora, eu vou ficar muito triste, porque a gente acaba de... Ainda tem contato com ele, assim, direto? Sim, a gente tem. Às vezes a gente marca alguma coisa. Não é sempre que tem tempo, né? Ele pelos jogos, né? Pelo agenda, vamos dizer, dele, né? Agenda esportiva, o Ari também, né? A gente sempre tenta de marcar, né? Eu, o Ari, o Hércules, a esposa dele, também uma pessoa boa. Isso também é uma coisa, né, interessante, que a minha presença, né, na empresa, o Lacos foi muito feliz quando eu entrei, assim, totalmente, porque difícil para uma mulher nova de saber como ser a mulher do jogador de futebol. Então, sempre disposto de ajudar nessa parte também, né? Acho que elas olham para vocês e vê uma referência, né? Vê, olha, um apoio que a gente pode ter. O Ari deu muito trabalho, viu? Era um menino muito danado. Era danado. Muito demais, imagina. Jovem, famoso, né? Era em todo canto na Rússia, as meninas atrás dele, então era... Teve muita paciência no meio da caixa. Muito. Aí hoje você pergunta, eu sou tão tranquila, tão calma. Uma tranquilidade, gente. Assim, te incomoda quando você fala assim, olha, quero me desvincular dessa imagem de ser mulher de jogador, ser empresária, ser modelo, empreendedora. Te incomoda isso? As pessoas, olha, estarem te associando sempre como a esposa do Ari? Não, na verdade não. Eu falo isso brincando, né? Claro. Mas eu tenho orgulho de ser a mulher do jogador, porque às vezes tem várias histórias, né, que as mulheres interesseiras, as mulheres que não trabalham, que quer vida fácil, né, várias coisas, mas eu não acho que é desse jeito, né, porque você tem que saber, você tem que acompanhar o seu marido até para ajudar ele na carreira dele, né, porque tem vezes que o marido chega para casa, o partido não foi bom, não fez gol, ficou no banco, né? Então, a gente tem que saber como aconselhar, deixar ele mais tranquilo em casa, né? Não é para todo mundo, é muito difícil. E essa parte de viagem também, quem tem os filhos, mais difícil ainda, porque um dia uma escola, daqui 2 anos é outra escola, e aí a minha filha, né, no caso, até hoje ela não fala português. Mas ela está morando aqui? Ela está morando aqui, ela estuda na escola aqui, ela entende, né, algumas coisas, mas ela não fala, ela recusa falar. Recusa falar, isso também que é difícil, né, para nós, mas acredito que vai dar certo. Vai dar certo. Adaptações, né? E é um ponto, assim, quando você falou sobre a Natasha ser referência para outras mulheres, não só na questão do trato, de lidar com essas situações de ser uma esposa de jogador e tal, de lidar com essas situações de muita mídia, etc., mas também de procurar trabalhar esse lado profissional, né? Porque, assim, de certa forma, a grande maioria das mulheres, elas abrem mão daquele momento da vida delas para apoiar os maridos. E aí, não vou mais fazer nada? Claro que vai. E aí ela vai encontrando referências como a Natasha e outras mulheres para elas poderem também tocar a vida, enfim, né? Mas muito legal. A parte mais engraçada, né? Você está falando, e eu lembrei um dia...
Porque o Ari, quando a gente chegou para cá, né, na Rússia é só o futebol dele. Quando a gente se mudou, apareceu um monte de coisa, né? Tem um clube dele que ele tem que jogar, mas também tem que controlar algumas coisas, tem outros negócios. Ele nunca tinha tempo para a família. Eu sempre, amor, como que pode? Vamos separar sábado e domingo só para a família, para as nossas filhas. Você chega para casa, você fica no telefone, não fala comigo. Aí ele, mas amor, entenda isso. Eu, não, tá tudo bem, eu entendo. Aí depois eu falei, não, eu vou trabalhar, vou fazer também algumas coisas aqui no Brasil que eu gosto. Eu tenho meus negócios na Rússia, eu faço trabalho online pelo telefone, mas assim, presencial não tinha, né? Nada aqui no Brasil. Aí eu falei, não, eu vou me ocupar, vou fazer alguma coisa. E hoje é diferente, a Ari fala pra mim, amor, Natasha, volta! Para de ficar no telefone! Então volta pra casa que horas? Você tá falando com quem? Você tá onde? É muito engraçado, mas acaba que a gente se entende mais. Eu entendo o que ele está passando, ele entende o que eu estou passando. Eu consigo ajudar algumas coisas dele também. E hoje está tudo tranquilo, graças a Deus. E era isso que eu ia te perguntar, você já deu logo a resposta. Assim, você disse que conhecia muito o futebol, né? Gostava de ver, acompanhava, observava tudo. E da onde veio esse... Olha, eu vou ser empreendedora, vou ser uma agenciadora do futebol. Mas foi a partir logo de você, né? Não foi nada de... E modelo também, time do meu coração. E modelo também. Outro detalhe importante. Voltando ainda à questão do Hércules. Acabei esquecendo de te perguntar. Foi o Fortaleza que foi o primeiro atrás de vocês? Como foi a ida dele pro Atlético, saindo do Atlético e indo pro Fortaleza? Assim, para não mentir e não dizer como foi exatamente, vamos pular para outra pergunta. Não, assim, o que eu pergunto, o que eu digo, ela não quer falar, não pode dar detalhes. Não, eu digo assim, os clubes, eles procuram vocês, porque o Atlético Cearense, ele é, assim, um formador. Ele é um clube formador, né? Com certeza. Ele é um clube da base. Quando eu perguntei, assim, do Hércules, assim, alguém viu o Hércules ali, chamou a atenção, né, do clube. Com certeza. Então, assim, o Atlético, vários Hércules, eu acho que vocês também trabalham em relação a isso, né, de trabalhar esses jovens para que eles sejam, né, chamados a atenção, chamem a atenção de clubes grandes. Eu, quando eu pergunto Fortaleza, vou estender para outros também. Os outros clubes devem procurar vocês também, né? Com certeza. Assim, por que eu decidi pular para outra pergunta? Porque essa época eu não acompanhei muito o Atlético. Eu não acompanhei muito as coisas do Brasil. Mas hoje, né, que eu tenho essa oportunidade de ver a forma de trabalho do clube, né, e muito diferente. Eu já conheço os clubes daqui, eu já conheço os clubes da Rússia, da Europa, né? Então, acaba que a gente tem essa visão, né, do trabalho do clube. E o Atlético é muito diferente nesse caso, porque acompanha muito jogador, trabalho diferente, alimentação diferente, né? Como a nossa empresa, tanto a pessoal do clube também gosta de acompanhar não só o jogador, a família toda, para saber que horas que foi dormir, o que comeu, o que faz, né? Eu sempre falo com a mãe do Hércules, é muito assim agradável de ouvir, eu fico muito feliz quando Dona Maria Iris... Dona Maria, um cheiro para a senhora. Quando ela fala, Natasha, a vida do meu filho mudou com vida no Atlético, que ele sofreu muito e o que ele precisou, o clube acolheu ele na época, o pessoal que trabalhava, né, na época com ele. E isso que faz a diferença, a gente fazer esses meninos, né, conseguir algo a mais na vida, porque às vezes tem um menino talentoso, mas é uma pessoa, né, que tem a responsabilidade por atleta, que seja o clube, o empresário ou outra pessoa que, não, eu vou cuidar desse menino, eu vou criar. Nós temos 2 atletas hoje, já vários times desistiram, né, deles, porque os meninos muito problemáticos, os meninos faltam os treinos, os meninos chuta a bola, falando que não quero mais jogar, não quero nada com nada. E a gente não decide, né? Eu vejo o Ari, às vezes eu não tenho muito paciência, sabe? Você vê assim, não, tá achando muito tranquilo, mas não é sempre. Às vezes, meu Deus, uma coisa tão fácil, por que você não entende? Você já, se for assim, você já ia jogar num time grande. Coloca a sua cabeça no lugar, faz assim, menino, tá, beleza, tudo bem, show de bola, né? Como eu falo, vou fazer isso. Aí passa uma semana, liga o diretor,
deu tudo errado, o Deu tudo menino errado. sumiu do Não faz mapa. nada, menino. Ah, eu não acredito não. Uma semana atrás estava tudo certo. Então, nem todo mundo tem essa paciência. E essa paciência vem através de futebol e através também do Ari. Porque eu acho que é muito difícil ele ficar zangado, ele ficar estressado. Eu não sei, na verdade, nem o que tem que acontecer para ele ficar estressado. Aí eu, amor, não, mas não. Não dá mais. Aí ele, calma, Desista. amor, desiste. Não. Mas às vezes ele vai, ele visita a família, ele leva os meninos para a igreja, ele fala É um como... paizão, tem que ser um paizão e uma mãezona, né, dessa isso, turma. isso mesmo. Natasha, e assim, a gente está falando aqui de jogadores, de grandes jogadores já, que a sua empresa revelou. Falamos um pouco aqui sobre a questão da indisciplina, que mesmo com oportunidade, alguns jogadores não conseguem emplacar por esse fato, mas assim, como é lidar? Porque assim, a gente sabe que o mercado do futebol ele é muito limitado, mesmo Sim, sendo no sim. Brasil, que tem muito time, tem muito... Enfim, a gente sabe que é muito limitado. Como é que é lidar quando não dá certo? Como é que é lidar com os sonhos desses meninos quando não dá certo? Graças a Deus, na nossa experiência, sempre dá certo, né? Pode demorar, o menino pode passar esse processo, né? Que também é importante. Às vezes, quando as coisas vêm muito rápido, é muito fácil, as meninas não têm valor. O dinheiro mexe muito com a cabeça do menino, a fama mexe, então a gente tem que até preparar o jogador para essa parte, né? Que a vida vai mudar, a parte financeira vai mudar, a fama vai mudar, né? Às vezes se perde no caminho, demora, né? Mas volta de novo. Mas a gente sempre tenta falar, aconselhar, e já que eu tenho essa experiência de viver com o jogador, Sim. então eu vi tudo que o Ari passou, as coisas ruins, as coisas boas, o comportamento dele, dos clubes, as coisas erradas que ele fazia, hoje nele mesmo ficar arrependido. Então, com essa experiência da vida, não é da boca para fora, eu acho que é certo, é assim, Não, né? é vivenciar, né? Viver é importante. Vivenciar essa turma. E assim, Natasha, é cultura diferente, né? Muitos desses meninos, assim, Natasha, do pouco da base que a gente já acompanhou e tudo, muitos eles vêm de uma situação muito difícil, né? Sim. Da periferia. Então, assim, a família quer o Tudo imediatismo, né? Que é o retorno financeiro rápido. E você é melhor do que ninguém para dizer que é um processo ainda disso para você ser um Hércules, para você ser um grande jogador, né? Tem que passar por um processo. E às vezes o imediatismo de ajudar a família, de ver numa situação difícil que vive, eu acho que tem que ter esse trabalho também, um trabalho de psicólogo mesmo, né? De psicológico para poder ajudar esses jovens. Eric Puga também é um filho de vocês, né? Trata como filho, não trata? Filhote. Eu não tenho, assim, muita intimidade com ele, né? Há pouco tempo que a gente se aproximou, no caso eu, né? Ele, a esposa dele, e eu adorei a família dele. Ele também é um menino, assim, brilhante, muito tranquilo, muito calmo, a educação dele, a energia é muito bom, sabe? Não sei, não tem nem as palavras a explicar, e muito bom tem os meninos assim. Sim. Muito bom, porque às vezes você trabalha com jogadores que desvaloriza o teu tempo, desvaloriza o teu trabalho, você faz tudo para o menino, e depois o menino tipo, tá nem aí, né? Como os brasileiros falam. E eu não vejo isso nele. Eu acho que isso também ajuda ele para crescer, né? Que o futuro dele vai ser brilhante não só pelo futebol dele, pelo caráter dele. Isso é bacana. Agora, nada contra as esposas, mas esses meninos estão casando novo demais. Os próximos, olha, não ria não, viu, meu filho, porque o negócio é brabo, viu? Nada contra as mulheres, viu? Um beijo pra todas, meu coração. Não crie, não fique com raiva, gente. Mas o Eric é um exemplo, ele é um exemplo de família. Né? Eu fiquei muito surpresa. Assim, então ótimo, fique casado, Eric. A mulher dele é maravilhosa, ele é uma pessoa de família mesmo. Esses meninos estão novinhos, né, ainda, gente. Mas é isso mesmo, a vida, né, já ensina. Eu acho que eles querem tanto essa questão de família, de dar pro filho, base, né? O que ele não teve, que fica essa situação. Quando acontecem essas negociações, por isso fala, viu, que não, tá tranquilo. A mulher matraca aqui, viu, Natasha? Fala, sabe o que é matraca, Natasha?
A matraca? Sabe o que é matraca, amigo? Sabe? Tá só rindo ali. É que fala. Matraca. Eu vou te ensinar. Maltraca. Matraca. Matraca. Tu já fala mulher? Tu Já. chama mulher. Fala. É? Aqui é assim, mulher. Para com isso, nossa. mulherzinha. Mulherzinha ainda é pior, viu? Mulherzinha, viu? Não é pejorativo, é assim, bem... Não, desculpa, antes eu achei que isso é uma moda muito feia, sabe? De desrespeito. De mulher? Tem as pessoas, minhas funcionárias, que falam pra mim, ei, mulher, É. vai cair o salário hoje? Aí eu, cadê o seu respeito? Você tá me chamando de... Não, mas a mulher aqui Só que eu demorei pra filho. entender isso, sabe? Hoje... Hoje é mulher. Hoje é Ei, mulher! Por que salário? Ei, mulher, deixa pra depois. Homem, aqui homem é macho, já escutou muito, né? Macho. Macho já escutou? Mas eu acho que isso é daqui da Ceará, né? É, só aqui do Sim. Ceará. É o macho velho. Macho velho, pelo amor de Deus, macho. Uma vez eu falei para uma pessoa do Rio, que eu não conheço muito bem, mas eu também percebo que aqui não tem um amigo, mas você fala para ele o amigo, né? Oi, amigo, tudo bom? Aí eu nunca vi ele assim pessoalmente na minha vida, mas a gente estava falando de negócio, aí eu falei, oi, meu amigo, como você está? Aí ele, não chama-me de meu amigo, aqui amigo é viado. Aí eu, sério? Aí eu, desculpa, né? Aí ele começou. Aí daqui a pouco ele me fala uma mensagem. Ei, minha linda, tudo bem? Aí eu falei, não me chama minha linda. Você não é ninguém pra mim. Quem chama minha linda são meu esposo. Aí ele foi mal, desculpa. A gente levou no brincadeira, sabe? Eita, no WhatsApp, eu tava já olhando aqui no WhatsApp como é que eu tava chamando ela aqui nas conversas. Mas eu ainda tô me adaptando com esses gírias, com essas palavras específicas. Às vezes eu falei, né, pra Cris, que uma vez eu chamei a minha amiga, ela tava com um sorriso, né? Essa história é muito boa. Aí eu falei pra ela vai me matar se ela vai ver esse episódio. Ela me mata, mas eu falei, amiga, é melhor você não sorrir. Porque quando você tá com um sorriso, você parece com piranha. Amiga, não sei pra que eu falei isso. Ela ficou com raiva de mim. Aí ela, não, pelo amor de Deus, você sabe o que é isso? É piranha? Aí eu enviei pra ela uma figurinha de peixe. Eu falei assim, um peixe zangada, né? Um peixe braba. Aí ela, não, Natasha, aqui é outra coisa. Começou a me explicar, perdão. Aqui as piranhas são pesadas. Aqui não é bom, não. Eu já tava assim, cara, nem rir. Meu sorriso é cara de piranha, amiga? Não, né? Natasha, ainda nessa pegada Das assim. piranhas? Calma. No meio de futebol é muito, né? Tem muita piriguete. Já ouviu falar de piriguete? Já, mas eu tomo muito cuidado com essas palavras. Ai, cuidado. Sim, mas é pra ter mesmo. Ainda nessa questão de adaptação, fora a língua, como é que tu teve mais dificuldade ou que teve mais facilidade? Ai, pronto, vou falar como é que tem agora. sido isso? Porque você já veio aqui, já tinha vindo aqui algumas vezes, né? Mas veio de vez há 2 anos, né? Como falou, como é que tem sido isso? A diferença é também fazer as coisas rápido. Hoje eu aprendo muita coisa, até os contratos eu faço. Faço contrato, faço o trabalho, às vezes, de contador, faço, às vezes, trabalho de advogado. Redige o contrato todinho, a peça, tudo direitinho, vê tudo. Faço não pelo desrespeito das nossas colegas, né? Mas porque, às vezes, a demanda é tão grande rápido, tem que ser... que as pessoas têm outra coisa, finalizam uma coisa, vai para outra, e eu preciso uma coisa bem assim, rápido, né? E não sei se é daqui mesmo, né? Mas na Rússia... As pessoas trabalham muito, né? A questão de horário também, se eu não me engano, aqui é 6 horas, né? É 6 a 8 horas, né? Mais ou menos, na Rússia também, muito mais. Os horários de trabalho. Então, essa questão de tempo, né? E dá muito problema, às vezes. E aí, devagarinho, você vai adaptando da melhor forma. E o clima? E o clima? O clima também não Aqui ajuda, é o frio, né, amiga? O frio Não. tranquilo, um frio europeu, tranquilo. 2 horas da tarde lá na Águia da Precabura, lá no... Não, nem me fala. É, o amigo nem me fala, gosta, né? Com boné. 2 horinhas, minha filha, uma pele dessa de cedo, ó, bem rosadinha. Bronzeada. Bem bronzeadinha. E a comida, Natasha? Comida tranquila, porque assim, eu
Na Rússia, né, eu que sempre fazia comida para o meu marido, não deixava ninguém. Hoje, pela questão de trabalho, de tempo, né, tem pessoa em casa que ajuda. Mas a nossa comida é muito básica em casa, arroz, macarrão, frango, carne, né, que o atleta precisa, né, alimentação correta, então não faço só comida diferente para todo mundo. O que o atleta come, no caso o Ari, né, meu marido, eu como também, as crianças comem. E Ari nunca comeu salada. Hoje em dia, ele come muito salada. Ele faz, não sei se vocês acompanham o Instagram dele, pouco dias atrás ele postou salada do Arigol. Ele fica com muito orgulho da salada dele. E a gente sempre também aconselha os jogadores que a alimentação é muito importante. Muito. Então, o Arinão sempre foi bom exemplo de alimentação, né? Porque ele recusava de comer peixe, a salada, né? E é importante muito para o atleta. Levar uma panelada para você. Já comeu uma paneladazinha? Amigo, vamos separar uma panelada para eles? Come não? Ó, uma panelada é bom. Não, eu conheço pratinho. Com cuscuzinho. Pratinho é muito bom. Pratinho é bom, vatapazinho. Tá dando fome aqui. Tá chegando gente. São João. Tá chegando São João, a gente foi pro... A gente planeja um negocinho bom. A primeira vez que a gente chegou, eu e a minha mãe no Brasil. Aí o Ari também, vamos comer, vamos para o restaurante. Eu sou mais assim, tranquila, né? Mas para minha mãe foi um choque assim de realidade quando o Ari convidou a gente para o Vicente Pezão sentar lá no calçado comer a pratinha. Minha mãe estava morrendo de fome. Ela falou o tempo todo, eu tô com fome. Que horas que a gente vai jantar? Eu, mas já o Ari volta para casa, a gente vai. Aí quando ela chegou, aí o Ari... Ala, né? O nome dela, Ala, aqui, vai comer? Aí eu, não, tô com fome, não. E ela tava morrendo de fome. Aí eu, mãe, come. Aí ela... O churrasco espetinho ali, o gato miando ainda, né? Ari, faça isso que eu sou sogra, não. Ari, pelo amor de Deus. E ela não comeu. Ela não comeu a bichinha. Mulher, coitada, quando chegou em casa e pediu. Minha mãe, ela é muito educada, sabe? Eu sou uma pessoa muito direta, eu sofro com isso no Brasil. Também o Ari fala, não pode ser assim. Se eu não gosto, eu falo, não gosto. Se a pessoa faz alguma coisa errada, eu falo assim na cara. Não pode, tem que ser assim, né? Só que no Brasil... tem todo o caminho para chegar a dizer que isso não é assim. Tem que dizer, não, o teu trabalho é maravilhoso, que lindo. Mas eu demorei 2 anos, né? Porque antes, não gosto. E a pessoa pensa, que mulher chata, que mulher chegou da Rússia, acha que é dona de tudo, né? Mas isso é da gente, né? Cultura diferente, então eu tô aprendendo, né? Não pego vaidade, né? Que chama. Não, isso. E a minha mãe, ela é muito educada, ela vai ficar calada, ela vai ficar... Nunca vai falar. Nunca mais ela vai voltar aqui. Nunca mais. Dona Ala, é Ala? O espetinho no Vicente pisou. Nunca, eu ia me levar lá pra cidade dormir. Então, espetinho bom, viu, Dona Ala? Muito bom mesmo. Você ia gostar. Não, é mais que o Ari é brincalhona. No próximo vez, eu veio de novo com a amiga dela, para não viajar sozinha, que ela morre de medo, aí ela chamou a amiga dela. Botar o espetinho pra amiga comer, né? Não, dessa vez a gente foi para um restaurante lá no Beira-Mar. Só que dias atrás, eu acho que é Dia das Crianças, a gente foi para o centro comprar os brinquedos, porque sempre tem um nosso projeto, né? No Natal, Natal Fome, e tem também Dia das Crianças. E fomos comprar brinquedo e eu encontrei umas baratas, né? Baratinhas de plástico. Sim. Aí eu comprei para dar susto em casa. O Ari guardou uma. Aí na hora de jantar ele colocou essa barata no prato da amiga dela. A pessoa perdeu a vontade de comer. Ela deu um pulo, ela deu um grito no restaurante, mas ela ficou... A pessoa que não entende brincadeiras, eu sempre falo, amor, toma cuidado, porque não é todo mundo que gosta. Não é todo mundo. No caso dela, ela ficou assim, muito zangada, muito brava. Ela parou de comer, ela não comeu. Uma baratinha com macarrãozinho às vezes é bom. Dá uma misturadinha. Como é que tá o Atlético Cearense Série D? Qual a sua perspectiva para esse momento da Águia? Como é que você está vendo? E pensando mais à frente também em negociações futuras, quem sabe, né? Final do ano. Acho que no meio do ano as coisas, né? Com a janela abrindo, eu acho que a movimentação ela fica mais acirrada ainda, né? Não, com certeza, tem os meninos jovens, talentosos, né, que nós acolhemos, né, o Pedro Jorge, o Davi Torres, fez gol ontem. Também um menino muito educado,
uma pessoa de família, casado, tranquilo. Então, eu até às vezes eu brinco com o Lars. Eu falei, Lars, porque tem os meninos que ele acompanha mais, que tá no Rio, tem as meninas que daqui do Ceará que eu acompanho mais. A gente meio que divide, né? Porque às vezes você acorda de manhã, aí fala com o pai, fala com a mãe, fala com o menino, falo com outro, e as minhas filhas ficam sofrendo lá. Você tá falando com quem, mãe? Isso às vezes me deixa muito triste, sabe? Falta de tempo para os nossos próprios filhos e familiares. E vamos ver, né? Eu acho que tem tudo para ser um e outro jogador do grande nível. São quantos que vocês agenciam agora? Do Atlético Cearense, tem o Lucas Moranguape, tem Pedro Jorge e tem Davi Torres. E ao todo, na agência de vocês? Uma média, assim, né? Que deve ser muitos, né? Muitos, porque tem, assim, pequenos que ainda não foram vistos, tem de 13 anos, tem de 15 anos, que é o prazo mais longo, né? Mas tem o Jefferson, que hoje está no Flamengo. Muitos anos atrás, o Ari encontrou ele é muito pequenininho, e hoje, né, quando você vê a diferença no foto, é um rapaz já, um jogador assim bem grande, e você fica assim feliz, né? Como que pode? Ele é um pequenininho, um menininho, hoje já é outra pessoa. É muito lindo esse caminho, esse acompanhamento dos jogadores. O Wilder aqui também é de vocês, né? A Giovana acabou de no nosso ponto aqui, virtual, a Giovana Borges. É do Fortaleza, né? O Wilder aqui, que estava na copinha. Do Fortaleza, né? Do Fortaleza, Não, tem alguns meninos que era da empresa, né? Mas não sempre... Floresta. Fortaleza não, Floresta. O Wilder aqui do Floresta. É o goleiro. Você está falando goleiro? Sim, mas infelizmente eu também não tenho muito, assim, intimidade com ele. Porque tem os meninos que mais abertos, né? Tem os outros meninos que mais fechados. Às vezes a gente tem que procurar um menino para falar, tá tudo bem, tá faltando alguma coisa, como está a sua família? E tem os meninos assim mais fechados, às vezes não sei, o tio vai morrer, o menino nem fala, aí depois, através de alguém, a gente fica sabendo. Aí eu falo, como que pode? Fala com a gente, fala comigo. Quem tem mais intimidade com ele, o Lars. Como eu acabei de falar, né? Sem querer, a gente acaba de dividir, né? Dividir, porque para uma pessoa só dar atenção todo muito difícil. É uma responsabilidade muito grande, né? Porque você não cuida só da carreira do jogador, você cuida da vida do jogador e da família, né? É um negócio bem robusto, assim, de responsabilidade. E essas negociações futuras, assim, Natasha, vocês sempre, por exemplo, só para explicar, não entendo nada de número, tá? Claro. E nem tô querendo trazer, não é cascavilhar a informação, não, mas assim, por exemplo, o Eric tem uma negociação com o Ceará, ele ainda é do Atlético, ainda tem, vocês ainda recebem alguma coisa? Agora ele é 100% do Ceará. 100% do Ceará. Sim, o Ceará comprou ele do Atlético, então... Vocês não têm mais nenhum vínculo, assim, na forma empregatícia, não tem um vínculo de... Já o Hércules ainda é do ainda tem uma parceria tem Tiradentes, né? Tem Tiradentes. Se não me falar a memória, Tiradentes e o Atlético Cearense. Aí vocês ainda têm negociações futuras, vocês ainda têm porcentagem com eles, né? E outros atletas também, eu acredito que vocês, com negociações futuras, vocês ficam com porcentagem também, né? Não, sabe que... É porque, assim, eu não sou muito dentro do Atlético, sabe? Então, eu posso até mentir sobre ele, porque eu cuido mais da parte do jogador. Do jogador, né? Do jogador. Então, posso até enganar, né? Como que tá o vínculo dele com o Atlético, então... Mas acho que o Ceará comprou todos os direitos dele, se não me fala na memória. Acho que sim. Vocês também têm o Freitas, né? Que tá no Fluminense. Sim, fala um pouco. Freitas foi irmão dele agora também pro Fluminense. Lars tem mais intimidade com ele, porque ele tá lá no Rio, às vezes no final de semana vai lá, um menino muito calado, muito tranquilo. Você fala pra ele, oi, tudo bom? Mas ele, tudo bom. Aí pronto, acabou a conversa. É a conversa. Acabou a conversa, mas a família dele é muito incrível. O pai dele, Lázaro, eu até brinco com ele, é uma fábrica dos jogadores. Cada um talentoso. Tem o Francisco Freitas, tem o outro que agora acabou de ir também pro
para o Fluminense, e tem mais um pequenininho, né, que também é talentoso e joga bola. Então, o Atlético, né, dá esse apoio para o projeto dele de futebol. Qual é a cidade dele? Que eu esqueci. Canoa Quebrada. Canoa Quebrada. Bacana, muito bacana. Família muito diferente, né? Onde o pai mesmo dá essa educação de futebol para o filho e passa. Isso, como que fala mais fácil? Facilita, né? Facilita muito. Facilita. Quando os pais ajudam no criação, é mais tranquilo, né? Trabalhar com o jogador. Mas quando a família não tem essa base, né? Quando a gente, além do jogador, tem que trabalhar com pai e com mãe, né? Porque uma coisa é a mulher de jogador, né? Mas outra coisa é de ser mãe do jogador e ser pai. Eu também acompanhei muito a mãe do Ari, né? As noites sem dormir, o choro, saudade do filho. Foi muito difícil para ela. E quando ele estava na Rússia, ele vem para cá só para as férias, né? Então ele passava tempo com mãe. E agora quando ele voltou para morar, ele nem passa muito tempo com ela. Ela falou, filho, isso não existe. Quando você estava na Rússia, você é mais presente do que agora. Mas porque o Ari hoje, né, ele é atleta, a gestão do clube, então é complicado. Pensa ainda voltar para a Rússia de vez ou aqui Eu acho que não, acho que é difícil. Já tem times que até hoje atrás do Ari para ele jogar lá, mas também não compensa porque a nossa filha, né, a gente pensa muito hoje em dia na parte da família, né, porque ela se adaptou, ela passou esse processo de adaptação, ela trabalha com psicólogo hoje, então a gente tem esse medo. Linda. A gente tem esse medo de mexer com ela, sabe? Linda, uma boneca. Meu, como é o nome dela? Ariane. Ariane e da pequenininha. Ariane, pequena Angelina, e o Cauã, que é filho do Ari também. Meu É mais alto do que o Ari, né, o Cauã? parecido. Mas olha a cara dessa boneca, gente. Mas ela é muito tímida. Linda. Muito, muito tímida ela. Tem que botar pra desfilar, viu? Uma mistura, né? Muito linda, parabéns. Obrigada. E continuar aqui, e isso é bacana, viu, Natasha, a gente falar um pouco sobre esse lado, é o lado mãe, é o lado empresário, tentar administrar da melhor forma possível, Estamos tentando. É o lado também de empreendedor. Eu acho assim que esse papel de vocês é de extrema importância quando vocês conversam com os jogadores, falam, olha, chiquérrima, querida. Porque ela também é Porque modelo, ela né? trabalha na beleza, meu amor. Também. Porque além de tudo, a mulher ainda é modelo, Ali era né? pra comprar um pão, sabe? Sim, ela saiu pra comprar um pão, aí ela foi só ali na padaria passear. E ela acordou só pra dar close pra gente. Mas é bacana esse trabalho. Mas é difícil, sabe? O que é mais difícil é porque eu tenho salão de beleza, né? Então, às vezes, eu fico dia e noite estudando sobre os produtos, sobre os tratamentos. Então, acaba de você mexer com uma coisa, daqui uma hora você já tem que virar a chave e fazer outra coisa. Isso que às vezes dá muito dor de cabeça, né? Porque assuntos diferentes, horários diferentes, as coisas diferentes, mas vamos seguir certo. E que horas entra aí? 6 horas de diferença. Não, mas que horas você vai fazer foto, fazer trabalho para marcas? Como é que tá isso? Dei uma parada agora por questão de tempo, Sim, né? Até tem alguns eventos que eu fui chamada, mas infelizmente, né, não consigo, porque eu chego para casa e eu quero deitar, dormir, ou se tenho força, brincar um pouco com meus filhos. Mas eu estou tentando organizar a minha vida para eu voltar a fazer também algo que me faz feliz, que eu gosto. Eu também gosto, né, futebol, mas tenho saudade, né, de algumas atividades diferentes na minha vida. Que legal, e ela é linda, maravilhosa. E a gente vai estar aqui na torcida sempre. Obrigada. Olha, Natasha, se pudesse a gente conversar. Acabou? Já acabou. Спасибо всем пока. Olha, como é, mulher? Всем спасибо, всем пока. Ser спасибо, ser pra cá. Agora traduz aí. Obrigada a todos. Tchau, gente. Arrasou. Tá aí, meus amigos, esse foi o nosso episódio aqui com a Natasha Grislova. Participa cá.
Eita, menina. Всем спасибо, всем пока. Eu ainda vou aprender russo. Vou aprender russo ainda, viu, Natasha? Eu vou falar com você em Tá, russo. na pelo próxima a WhatsApp. gente fala russo, que vai ser muito melhor pra mim, porque eu vou poder falar e expressar da forma correta. Porque o meu português não me ajuda. Não, Sim, você foi falou super ótimo. bem, foi ótimo, viu? Muito obrigada, sucesso aí. agradeço. É importantíssimo esse papel de vocês, é um papel formador, é um papel de dar apoio aos jogadores, esses jovens jogadores que às vezes precisam, sabe? Na maioria das vezes eles precisam desse apoio, por tudo que a gente falou, por todo o contexto familiar que eles são exercidos, viu? Pois Tá parabéns. bom, obrigada. Sucesso. Obrigada. Como é sucesso em russo? Tem? Eita, agora você me pegou. Show, de alegria, de ir pra cima, de contrato fechado. É, às vezes eu sei o significado da palavra português, mas eu esqueço o russo. É. Então, deu branco, né? Deu que branco, fala, né? Deu branco. Show de bola, já tô assinando ali pra gente ir embora, Cris Neide Silveira. Foi Vamos ótimo, embora, Denise. capar o gato aqui, Vamos pegar o beco. pegar o beco. Um cheiro, Natasha. Pega Guaraná e vem. É bom. Mulher. Pois tá aí, Brasil. Receba aquela trabalhada também no forró. Vamos embora, meus amigos. Esse foi o nosso podcast Elas no Esporte. E a gente volta no próximo episódio.